Vamos então passar ao estudo e desde já um abraço muito forte àqueles que nos ouvem lá longe, no Brasil, Angola, Inglaterra, nossa irmã Filomena, já tivemos a orar por si e pelo seu filho e que o Senhor também possa continuar a cuidar. Orarmos pelas nossas irmãs Filomenas é muito importante. Pela nossa irmã Filomena, um abraço muito forte também, que está em São João. Pelos nossos irmãos no Brasil, o nosso irmão Benjamin, o nosso irmão Monteiro, nós lemos a mensagem hoje, o nosso irmão Alberto e muitos mais, um abraço muito forte. Vamos então passar à leitura da Palavra de Deus e temos estado a estudar a Carta aos Colossenses, capítulo 2. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos ler então o capítulo 2 da Carta aos Colossenses. E a Palavra de Deus diz-nos assim: porque quero que saibais quão grão combate tenho por vós, pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. E digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e sobreedificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias, de vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou no meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domina seu belo prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando em debalde, inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças como se vivesses no mundo, tal como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. E foi a leitura da Palavra de Deus. Podemos sentar, irmãos. Vamos então agora passar ao nosso irmão Alberto. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos transmitir através do nosso irmão Alberto. E um abraço muito forte para ele. Graças a Deus por mais essa reunião de oração, comunhão e estudo bíblico. Louvo ao Senhor por cada irmão que se interessa em adorar o Senhor através das Escrituras. Este é o momento mais esperado por mim na semana e é um momento muito importante para aprendermos da Palavra de Deus. Colossenses 2, verso 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Mais uma vez aqui, Paulo está preocupado e queremos aqui ressaltar a advertência que o apóstolo faz. Este grupo, esta seita gnóstica, que até hoje influencia a cristandade, que começou no primeiro século, quando a igreja estava se despertando para a graça, descobrindo o valor da cruz do Calvário, já existia um grupo muito tendencioso a influenciar os crentes, aqueles que vão buscar a Deus, e muitas vezes vão buscar ao Senhor por um momento aflitivo em suas vidas, por uma angústia, alguma dificuldade,
e queremos fazer qualquer coisa, qualquer negócio para oferecer a Deus ou atrair Deus para nos ajudar. Por isso que os gnósticos, eles entram vendendo, eles vêm cada vez mais atraindo as pessoas para os seus rituais, para as suas ciências. Vejamos o que acontece. O sistema legalista da lei de Moisés, ela não envolvia apenas a dieta, envolvia também dias de festas, dias sagrados como os sábados e outros rituais. Levítico, no capítulo 25, fala sobre as festas judaicas. E em Números, no capítulo 10, lá no verso 10, vai falar sobre a lua nova. O calendário judaico é baseado no ano lunar. E o primeiro dia do mês, lua cheia, eram apresentadas as ofertas, os sacrifícios. Tudo isso, o movimento gnóstico, judaizante, queria seduzir os novos crentes, a igreja que estava usufruindo da graça de Deus. Alguém pode argumentar que Paulo, o apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, no verso 8, ele diz assim: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. A palavra boa, lei, é boa, pode ser também traduzido como a lei é útil. Portanto, muitas pessoas, com segundas intenções, querem usar qualquer brecha nas escrituras, brechas entre aspas, para seduzir, para desviar o fiel do caminho do Senhor. Veja que a lei sendo útil, ela, embora refletindo a vontade de Deus, o caráter de Deus, e principalmente o padrão justo do Senhor, conforme Romanos 7, no verso 12, ela é útil para mostrar ao pecador quem ele de fato é. A lei, ela não tem poder nenhum para salvar, para perdoar pecados, para tirar pecados. A lei é útil para mostrar que o pecado traz consequências, que a nossa conduta longe do Senhor traz consequências. A lei revela e adverte sobre o pecado, por isso ela é útil, ela é boa. Gálatas, no capítulo 3, lá no verso 24, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Perceba você que a lei nos conduz a Cristo. A lei, quando em vigor na dispensação da lei, ela trabalhou no povo de Israel, ainda uma nação infantil, preparando esta nação para receber o seu Messias. Quando Jesus vem, o Messias de Israel, a nação não soube reconhecer e nem quis aceitar o seu rei. Portanto, até lá, a lei já não tinha mais importância no sentido de estar em vigor. Quem julga um cristão porque este não vive de acordo com as exigências da lei, na verdade ele não está julgando a ti, ele não está julgando a palavra, ele está julgando ao Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário e consumiu toda a obra necessária para a nossa salvação e para oferecer agradável a Deus. Na verdade, julgando assim o Senhor, ele está querendo dizer que a obra de Cristo ela é incompleta. Por isso que eles estavam clamando, eles estavam querendo seduzir os cristãos a completar esta obra com dias, com festas, com observâncias de alimentos e outras da lei judaica. O que Cristo fez na cruz do Calvário está consumado e completo. A graça está revelada e ao alcance de todos. O perdão só se consegue lá na cruz. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Tenho um pequeno pensamento e depois vou passar a palavra a algum irmão que queira dar continuidade.
E no versículo 16, nós a semana passada, e o nosso Carlos abordou de uma maneira muito prática, e nós podemos ver nitidamente como é que o Senhor agiu para com o homem em relação à questão da comida, e podemos no estudo passado ver uma sequência, desde Gênesis até os dias de hoje, como o Senhor age com isso. E o que eu queria hoje partilhar convosco, irmãos, é o seguinte: para tudo há um propósito, e não é por acaso que nós hoje, com a ação de graças, nós podemos comer tudo, nada nos está restrito, porque nós hoje somos Igreja Corpo de Cristo, onde temos um objetivo, onde somos embaixadores, somos soldados, somos atletas. Quando o Senhor tratava com a nação de Israel, era uma nação escolhida, ela não se envolvia com outras nações. Ela própria tinha a própria lei dada por Deus, em que não se poderiam misturar. E esta questão da comida ajudava-os nesse sentido. Ajudava-os para quê? Para que eles não se misturassem com os outros. Hoje, Igreja Corpo de Cristo, o objetivo é nós, de facto, levarmos o Evangelho a outros, é estarmos envolvidos com outros, podermos anunciar. O apóstolo Paulo, não é por acaso que ele escreve isto aqui a estes irmãos em Colossos. Porquê? Porque o facto de nós vivermos dominados pela comida ou pelo beber, isso limita a nossa margem de manobra em anunciar o Evangelho. E como? O apóstolo Paulo, podemos ler na primeira carta aos Coríntios, o que é que o apóstolo Paulo diz em relação a isto. No capítulo 9 e no versículo 22, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 22. O apóstolo Paulo diz assim: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Irmãos, se nós vivermos, e hoje em dia está muito na voga, os veganos, os vegetarianos, onde toda a gente, onde as pessoas vivem obcecados, muitos há que vivem obcecados, e quando eu falo muitos, infelizmente muitos crentes vivem obcecados com este tipo de alimentação. E nós temos de ter cuidado com isto, porque isto até tem alguma aparência, lá está quando nós lemos na carta aos Colossenses, no mesmo capítulo, mais à frente, isto até tem alguma aparência de disciplina no corpo. Mas de nada é bom. Porquê? Porque isto limita. Nós podemos dizer assim: sim, mas isto é uma questão de saúde, trata-se de uma questão de saúde. Mas se o Senhor diz para nós sermos moderados, a nossa vida tem que ser moderada até nesta situação. Até mesmo na nossa situação alimentar temos que ser moderados. E não podemos viver obcecados em seguir um regime alimentar. Porquê? Porque se o Senhor nos quiser utilizar, imaginemos que o Senhor quer, como embaixadores que nós somos, quiser nos pôr a representá-lo num país onde não é possível nós seguirmos uma via alimentar, por exemplo, vamos supor, vegetariana, somente vegetariana. Eu não quero que me percebam mal. Uma coisa é nós termos problemas de saúde e, de facto, seguirmos um regime alimentar por causa da nossa saúde. Outra coisa é nós seguirmos uma linha em que leva-nos quase como obcecados em idolatrar o nosso próprio corpo. E daí seguimos uma linha alimentar que não é a mais adequada. Então temos que ter cuidado com isso. Temos que ver que, de facto, em relação à nossa saúde, de facto temos que ter cuidado. Isso sim, mas não podemos viver obcecados com um tipo de alimentação, porque se o Senhor nos põe como embaixadores num país, ou quer nos pôr, o propósito dele é pôr-nos num país onde não conseguimos seguir uma alimentação dessas, o Senhor não nos obriga. E aí é algo que nós quase como dizemos: Senhor, eu quero-te servir, mas sabes que a minha base de alimentação é esta, por isso serve-me segundo aquilo que eu... E isso é muito complicado, irmãos. Daí nós não devemos nos deixar dominar nem por este tipo de situações, por aquilo que comemos ou por aquilo que bebemos. Porque a palavra de Deus diz, ainda podemos ler na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 31, a palavra de Deus diz-nos assim: portanto, quer comais, quer bebeis ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus.
Isto é muito importante. Ou seja, podemos pensar assim, então mas quer comais, quer bebês, façai ou qualquer outra coisa para a glória de Deus. Sim, mesmo o nosso tipo de alimentação que nós temos que o fazer para glorificar o nosso Deus. Então como é que eu posso glorificar o nosso Deus? Pondo um entrave ao espaço de manobra que Ele tem para a minha vida. Ou seja, dizendo, não, Senhor, eu só me alimento assim, ou eu só bebo assim. E nós já podemos ler em relação à bebida, em relação à questão da bebida, e nós vemos que, por exemplo, existem muitos crentes, uma coisa é por opção própria. Epá, eu não bebo bebidas alcoólicas, mas isso não é bíblico. A palavra de Deus fala no vinho. A palavra de Deus fala no vinho como algo que é a porção do homem, que Deus deu ao homem, para que ele pudesse, nós podemos ler Eclesiastes, não vamos lá porque a hora já vai avançada, 9:7, quando o Senhor dá o vinho como uma porção para que o homem o utilize, de uma maneira, lá está, moderada, porque o Senhor também diz para nós não nos juntarmos na mesa em que há beberrões de vinho e comilões de comida. Em Provérbios, a palavra de Deus diz-nos isto, Provérbios 23. Mas também podemos ler que, em Lucas 10:34, que o vinho servia para questões medicinais. Na questão da parábola do bom samaritano, o vinho foi utilizado para lavar as feridas daquele homem que estava a padecer. E nós podemos ler ainda na primeira carta a Timóteo o conselho que o apóstolo Paulo, no capítulo 5 e no versículo 23, dá a Timóteo, para que ele pudesse beber um pouco de vinho devido às enfermidades que ele tinha. Não só água, mas também um pouco de vinho. Ou seja, foi com o vinho que o Senhor fez o primeiro milagre, ou seja, foi esta bebida que participou no primeiro poder divino aqui na Terra, que foi o grande milagre que o Senhor Jesus Cristo fez. E foi com vinho. Muitos há crentes, erradamente, que dizem que isto não era vinho, que na Bíblia, quando fala em vinho, fala em sumo de uva. Mas Noé não se embebedou com sumo de uva, foi com vinho mesmo. E ele embebedou-se, infelizmente. E nós temos que ter cuidado, lá está, até com isto nós temos que ser moderados. E essa moderação passa pelo nosso viver, para que podemos glorificar o nosso Deus, até nesta, que parecem coisas insignificantes. Comida, o que é que isso tem a ver? O que é que isso pode causar de dano no espaço de manobra de Deus na minha vida? Pode causar dano. Porque eu estou a impor, isto é como eu dissesse ao Senhor, eu quero-te servir fervorosamente, mas não me tires aqui da Quinta do Conde. O meu espaço de manobra é aqui na Quinta do Conde, mas eu quero-te servir. Então, se o Senhor tem outro objetivo para mim, imaginemos, no Brasil, se eu estou a impor ao Senhor, a partir de eu já estou a impor ao Senhor que não quero sair da Quinta do Conde, o Senhor não me vai usar, como é óbvio. Ele não obriga ninguém. Isto da mesma maneira com a alimentação. Por isso nós temos de ter cuidado, irmãos, porque é muito importante nós termos noção de que temos que ser moderados nisto também. E nós, a semana passada, e o nosso irmão Carlos disse bem, com a ação de graças nós damos graças por aquilo que nós comemos e o Senhor abençoa, como é óbvio. Temos de ter cuidado, porque fisicamente está comprovado que se nós habituarmos o nosso corpo a um estilo de alimentação, se nós ingerirmos outros alimentos que não aqueles que nós estamos habituados, o nosso corpo vai se ressentir. E o nosso corpo não é nosso. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós ainda, foi a semana, no domingo, que ouvimos a mensagem aqui, e é isto, o nosso corpo não é nosso. Ele foi-nos dado, ele é do Senhor. Então, quer dizer, eu estou a prejudicá-lo com o tipo de alimentação. Então, nós temos de ter cuidado com isso. Porque, infelizmente, o objetivo, muitas vezes, por trás, quando não há essa moderação, claro que eu posso seguir um tipo de alimentação, mas não me privo de comer outras coisas. Mas se não houver essa moderação, nós podemos cair no oposto. Podemos ser legalistas ao ponto depois daqueles que estão à nossa volta deixarem-se influenciar por aquilo que estamos a passar um testemunho não menos bom. Era este apontamento que eu queria deixar, irmãos, e não esquecendo, na primeira carta aos Coríntios, eu vou ler outra vez, no capítulo 10 e versículo 31, o que é que o Senhor nos diz, para que possamos pensar nisto, quando o Senhor nos diz que devemos
Portanto, quer comais, quer bebeis, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não dê escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à Igreja de Deus. Como também eu, em tudo, dando agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Sempre com isto em mente, pensarmos nos outros. E é isto que o apóstolo Paulo termina aqui neste capítulo, dizendo, para que se possam salvar. Se limitarmos o espaço de manobra na nossa vida ao Senhor, corremos o risco de muitos não se possam salvar pela nossa postura, e isso é muito mau. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Eu vou passar a um irmão que queira, o nosso irmão Zé de Carvalho. É só um breve pensamento também, em relação àquilo que o Nando estava a dizer. Não sei se por acaso vocês já viram na televisão a apresentação do 6 às 9, da próxima sexta-feira. É de ficar com os cabelos em pé. Do perigo que há em certos alimentos, na carne, no peixe, os produtos que são usados, que estão a ser usados neste momento, as próprias massas com água oxigenada, salvo erro, é de ficar com os cabelos em pé, só na apresentação, aquilo que de facto é dito. E é curioso que no domingo, eu estive em Corroios, lá dei uns pensamentos, e falei acerca desta passagem. E lá a esposa do nosso irmão João Artur, a Dona Edith, agora está reformada, mas durante muitos anos foi enfermeira no Instituto de Oncologia. E ela dizia que como é que se diz, na escola de enfermagem, era dito que o Velho Testamento, aquilo que é dito acerca da alimentação, é um verdadeiro tratado à saúde. Aquilo que está escrito na palavra de Deus é um verdadeiro tratado à saúde. Aquilo que nós temos hoje, que o homem faz, é um verdadeiro atentado à saúde. E é por isso que, como sabemos, cada vez, em termos de problemas de saúde, as coisas estão cada vez pior, e é exatamente por causa disso. Mas, de facto, nós podemos não comer determinadas coisas, não porque a lei nos proíbe, não por isto, mas por nossa iniciativa, dizer não como isto porque entendo que isto me faz mal e eu não, portanto, não como. E podemos aplicar aqui até mesmo a parte espiritual. Há muita coisa que prejudica a nossa vida espiritual. Há muita coisa por aí que prejudica a nossa vida espiritual. E, de facto, neste livro, nós temos um verdadeiro tratado de uma saúde espiritual saudável, de uma boa relação com Deus. E, por isso, é para esta palavra que nós, de facto, devemos atentar. Neste capítulo 16, no versículo 16, que o apóstolo diz, portanto, ninguém vos julgue. Eu não imagino a pressão que estes crentes estavam a sentir, ou posso imaginar. A pressão que eles estavam a sentir para abandonarem a liberdade que eles estavam a ter em Cristo. A pressão devia ser, de facto, tremenda. E por essa razão, esta palavra que o apóstolo lhe dirige é uma palavra de ânimo, é uma palavra de força, é uma palavra de esperança. Da mesma forma também, quando há pouco nós ouvimos acerca daquele irmão que agradece por aquilo que ouve através das mensagens e através daquilo que ouve que é dito e é anunciado aqui neste lugar, na Igreja do Senhor neste lugar, é para nós também um estímulo, é para nós também um ânimo, afirmarmos e vale a pena estar firme na palavra de Deus. Vale a pena proclamar as verdades. E
tal como os crentes em Colossos sentiam essa pressão, os crentes hoje que querem também andar bem espiritualmente, que querem de facto andar na verdade, também a pressão é muito grande. A pressão que sentimos diariamente também é muito grande. Os falsos ensinamentos que existem, de facto, à nossa volta, e por isso que o Senhor nos ajude a firmarmos na palavra de Deus e não abdicarmos. Como o apóstolo Pedro dizia, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O que tem mais valor para nós é a palavra de Deus. Não é a palavra dos homens, não é aquilo que os homens querem, não é aquilo que eles ensinam, não é aquilo que eles querem que seja feito. Mas aquilo que importa de facto é conhecermos a palavra de Deus, firmarmos de facto nela e não abdicarmos disso. Convicções. Isso é fundamental e é isso que falta na igreja hoje. É convicções. Estarmos convictos que de facto isto é a verdade e daqui eu não abdico. E realmente, e como eu disse no domingo lá, é isto que falta na igreja. Hoje, grande percentagem da igreja, e mesmo uma grande percentagem da igreja, não tem convicções nenhumas. E em relação aos jovens, então, é nulo. E por isso o que é que acontece? É o Maria vai com as outras. Agora, aparece um com que teve uma visão e vai tudo atrás desse ensino, desse pensamento, e é assim. Não é assim que deve ser a igreja, não é assim que um crente deve ser. Um crente deve estar firme, deve estar seguro nas Escrituras e não vender a verdade. Estar seguro, de facto, nela. E o apóstolo diz, ninguém vos julgue. Já vimos pelo comer, nem pelos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Aqui, eu ouço no rádio, ouço a Rádio Clube de Sintra, que ainda não percebi se aquilo é dos adventistas, como aparece lá também outras pessoas que eu não acho que não são adventistas, portanto não percebo ali o que é que há, mas a maior percentagem, digamos, de influência ali é adventista. E há um programa de perguntas e respostas. E houve alguém que uma vez citou este versículo, dizendo que não é correto, portanto, guardar o sábado. E os argumentos que eles arranjam, as voltas que eles dão para dizer que, quando o apóstolo diz aqui que ninguém julga por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, eles dizem que aqui este sábado não é o sábado do Senhor, mas é porque existiam várias festas. O dia da libertação do Egito era um feriado, E em algumas passagens é apresentado como um sábado. Ou seja, é apresentado, o feriado é um quê? É um dia de descanso. E então é apresentado como um sábado. Ora, se aqui este sábado não fosse o sábado do Senhor, o dia de descanso do Senhor, e fosse de facto festas, então por que razão é que o apóstolo dizia por causa dos dias de festas? Havia necessidade de voltar a dizer, falar duas vezes da mesma coisa? É evidente que não há argumentos. Não há dias, nem os dias de festa, nem os dias do tabernáculo, nem os dias da libertação. Não há esses dias, não existem para a igreja. São de facto dias que dizem respeito à nação de Israel. E portanto também não é requerido que a igreja hoje cumpra o dia de sábado como o dia de descanso. Hoje não há o dia do Senhor. O dia do Senhor é todos os dias. O dia do Senhor é do princípio da semana até ao fim da semana. E é exatamente por entenderem que os adventistas dizem que é o sábado, mas também no mundo cristão dizem que é o domingo. Mas não há do sábado nem domingo. Todos os dias são dias do Senhor. Porque senão, então, só havia um dia para o Senhor. Os outros todos eram para mim.
Era para eu viver como queria e me apetecia, e só naquele dia eu me lembrava do Senhor. Mas isso está errado. Não há dias. O dia do Senhor é todos os dias, é toda a hora, é todo o momento. Tudo pertence ao Senhor. Toda a nossa vida, todos os dias pertencem de facto ao Senhor. E portanto, irmãos, eu, como disse, imagino a pressão que estes irmãos lá em Colossos, eles estavam a viver, e de facto as palavras do apóstolo foram de ânimo e de força, e que elas sirvam também para nós, de firmarmos na verdade, não abdicarmos de facto dela e vivermos cada dia, cada momento, vivê-lo para o Senhor, porque quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor e todos os dias devemos viver para o Senhor. Portanto, ninguém vos julgue. Nós somos julgados. Essa é que é a verdade. Nós somos julgados todos os dias por aqueles que estão à nossa volta. Somos julgados pela forma como vivemos, aquilo que dizemos, é julgado, é analisado. E aliás, nós, e incluo-me a mim, ninguém pode ficar de fora, nós temos uma grande facilidade em julgar. Isso aí, em apontar o dedo, em julgar, nós somos peritos. Todos nós somos peritos nisso. Mas cuidado, porque mesmo em relação, não agora em relação a estes aspectos, mas em relação a outros aspectos da nossa vida diária, não julguemos. Quem julga é o Senhor, porque somente Ele conhece toda a verdade. Nós podemos conhecer uma parte da verdade, mas não conhecemos toda a verdade. E podemos julgar, estar a julgar erradamente. Em vez de julgarmos um irmão e a irmã, oremos e coloquemo-na na presença do Senhor e deixemos que o Senhor faça a sua obra em nós, através de nós e em todos nós. E é assim que devemos fazer. Amém. Não sei se há mais algum irmão que queira dar. Acho que consigo falar, sim. Pronto. Desde já obrigado pelas orações e pelas mensagens. E à Graciela também, que ela na segunda-feira mandou logo mensagem a perguntar se eu estava bem. E um grande abraço para ela e para o Aloy, que se eles soubessem e eu estivesse lá com eles e estivesse doente, eles vinham logo ter comigo tratar logo. E agradeço as orações de todos também. Em Colossenses, nesta nossa passagem, no versículo 16, para que ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa ou da lua nova ou dos sábados. Se nós repararmos e se lermos, várias vezes Paulo diz ninguém vos, por exemplo, ninguém vos engane, no versículo 4, no versículo 8, ninguém vos faça presa sua, nesta mesma passagem ninguém vos julgue, e um pouco mais à frente, ninguém vos domine, porque, e se nós ao repararmos, e já foi falado que andavam seitas e falsas doutrinas que tentavam minar os colossenses, e vemos que os gnósticos naquela altura tinham uma má influência e que de alguma forma podia atingir os colossenses, e que Paulo estava preocupado com isso, porque uma das coisas negativas que as seitas têm é que não é só de diminuírem a pessoa de Cristo, mas é o legalismo que traz, porque essas seitas, quando trazem o legalismo com eles, dizendo que nós não podemos comer certas coisas, ou temos de guardar dias, como por exemplo os adventistas, que dizem que temos de guardar os dias de sábado, não podem trabalhar certos dias, há o dia especial que é o dia do Senhor, que é só esse dia, restrições de alimentação, restrições de vestimentas, restrições de tanta coisa, quando de facto a única lei que devia imperar é o amor.
E esse problema que essas seitas podem trazer, de facto, dentro das igrejas também pode acontecer, não havendo estas falsas doutrinas, mas ainda assim o legalismo surgir e por causa do legalismo nós começarmos a julgar uns aos outros por causa de certas ações ou o que for. E muitas vezes nós confundimos o legalismo com a ordem ou santificação. Nós não devemos ser legalistas, mas é verdade que a igreja tem de ter ordem e tem de ter santificação. E isso é algo que é esperado de nós. Se nós lermos na carta de Paulo, e podemos abrir no instante na carta de Paulo aos Romanos, no versículo 8, e no capítulo 8, e no versículo 16 e 17, Paulo diz que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logo herdeiros. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, também, para que também com Ele sejamos glorificados. No versículo 15 também é falado que nós não recebemos o espírito de escravidão. E o legalismo que muitas vezes pode surgir de seitas ou dentro da igreja acaba por trazer escravidão às pessoas. A escravidão que tens de fazer isto, se não fizeres, é expulso da igreja. E há esta confusão de nós confundirmos o legalismo com ordem e santificação. Deus chama-nos nós de filhos. E nós vemos que o mesmo Espírito testifica com o nosso de que nós somos filhos de Deus. E nós, como filhos de Deus, nos tempos atuais, nos tempos da graça, nós somos tratados como adultos. Se nós lermos a história no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, do filho pródigo, o filho pródigo, quando o pai lhe deu parte da herança, ele deu a herança a um filho adulto. Ele não deu a uma criança. Ele deu a alguém que ele sabia que tinha capacidade para, ou pelo menos sendo adulto, era esperado que ele soubesse gerir aquilo que o pai lhe dava. Isto respectivamente aos dois filhos. E nós sabemos que esse filho que recebeu a herança do pai, o pai deu-lhe, tu já és adulto, podes cuidar da tua vida, é esperado que tu saibas gerir bem aquilo que eu te dou. E vemos o que é que aconteceu. Ele, sendo um filho adulto, teve uma vida miserável, que depois arrependeu-se, e o pai viu que ele estava verdadeiramente arrependido, e nós vimos que ele o recebeu. E o mesmo hoje é esperado de nós. Nós somos filhos adultos, Deus trata-nos como filhos adultos e é esperado que nós cresçamos, é esperado de nós que a nossa santificação seja constante e que nós, ao firmarmos a nossa relação com Deus e a relação uns com os outros, é esperado que nós ajudemos uns aos outros. Ainda na carta de Paulo aos Romanos, é falado que no capítulo 13, versículo 8, Paulo diz que nós não devais coisa alguma, senão o amor recíproco. Pois quem ama ao próximo, notem, tem cumprido a lei. Muitas vezes os legalistas acham que o fazer cumprir a lei ou fazer cumprir as regras da igreja ou o que for é amar. Mas de facto nem sempre é assim, porque nós, às vezes, nós podemos ter dificuldade em algumas áreas na nossa vida ou no que for, em que nós, se recebermos um ensino e instrução ou cuidado de parte dos irmãos e recebermos amor, isso muitas vezes ajuda-nos mais a crescer do que, olha, não podes fazer isto, faz-nos isto. E certamente que Paulo, ao dizer que o amor é o cumprimento da lei, é aquilo que nós devemos fazer atualmente, que nós devemos amar uns aos outros. E é esperado de nós isso mesmo. Na nossa carta aos Colossenses, eles estavam a ser minados por falsas doutrinas que de facto iam fazer isso. E essas falsas doutrinas que depois iam trazer legalismo não só dentro da igreja, mas também falsos ensinamentos acerca da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que isto ia minar toda a igreja e ia minar também o amor e o crescimento deles e a santidade dos colossenses. E nós vemos que depois, no capítulo 13 e todo o capítulo 3, Paulo depois fala nesta santidade, que nós não devemos seguir isso, mas devemos ser santos. Porque nós já ressuscitamos com Cristo, devemos procurar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Ou seja, nós devemos estar focados só no Senhor Jesus Cristo. E todas essas seitas acabam por tirar o foco da pessoa de Cristo, o foco do nosso crescimento com Ele, para simplesmente obedecermos a regras e sermos sujeitos
a falsas doutrinas, sermos feitos presas de filosofias que a única coisa que fazem é prender-nos e não nos dão a liberdade que Cristo pode dar. E isto pode acontecer tanto dentro da igreja como fora. Que nós, de alguma forma, ao percebermos e ao lermos especialmente esta carta de Paulo aos Colossenses, possamos perceber que os perigos que o legalismo pode trazer, não só através das seitas, mas também que pode ocorrer dentro da igreja, e que nós muitas vezes podemos estar a ser legalistas ao julgar erradamente um irmão, ou então muitas vezes a julgar fora de tempo, antecipadamente. Muitas vezes pode acontecer entrar uma pessoa dentro da igreja e eu já estar a julgar a pessoa erradamente pelo aspecto dela, ou pelo mal-estar, não conhecendo a pessoa. E são situações que vão acontecendo e que podem minar até mesmo a imagem que nós passamos como crentes, seja dentro da igreja ou seja em qualquer área, seja nas escolas, seja no trabalho, e que nós tenhamos cuidado e que, de facto, o que nos constrange deve ser sempre o amor do Senhor. E deve ser isso que nós devemos estar sempre focados e, de facto, mostrar isso às pessoas, que nós amamos tanto o Senhor e queremos ajudar tanto aqueles que estão à nossa volta e ajudá-los a crescer, e que, de alguma forma, isso seja o nosso foco para, de facto, continuarmos a crescer e a mostrar o amor do Senhor a tantas almas que precisam de ouvi-lo. Que o Senhor nos abençoe e que possamos, de facto, meditar também na sua palavra. Pronto. Graças a Deus. Que o Senhor nos ajude. Isto, como alguém dizia, quando a gente julga e aponta o dedo a alguém, temos 4 dedos a apontar para nós. Por isso é bom que a gente examinemos-nos primeiro a nós próprios e que possamos ser exigentes connosco e tolerantes com os outros. Que o Senhor nos ajude. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar com a oração, dando graças ao nosso Deus pela sua palavra e por aquilo que ouvimos. Senhor nosso bendito e amado Pai, de facto é maravilhoso, Senhor, quando nós podemos perceber na Tua palavra, Senhor, que o Teu amor, Pai, é algo prático, e Tu queres mesmo isso, que possamos pô-lo em prática, não num dia específico, Pai, como nós lemos ainda agora, porque são todos os dias para Ti, Pai, e 24/24, Senhor, que Tu nos ajudes, de facto, a pôr em prática o Teu amor, Pai, e como o Teu Filho amado, o apóstolo Paulo dizia, Senhor, possamos pensar nos outros, Senhor, pô-los em primeiro lugar, Pai, e que Tu nos ajudes a cada um de nós, Senhor, a podermos refletir na Tua palavra, Senhor, a poder levar a Tua palavra, Senhor, nas nossas mentes, como Tu dizes, amar-te verdadeiramente de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e todo o nosso pensamento, Senhor. Que esse seja o primeiro mandamento da nossa vida, Senhor, e que nos ajudes, Pai, a podermos nos debruçar sobre a Tua palavra com humildade, Senhor, para podermos ouvir aquilo que Tu tens para nos dizer. Possas cuidar de cada filho Teu aqui presente, Senhor. Sabemos que as lutas são diversas, Senhor. Tu conheces cada milímetro, Senhor, do nosso coração, e Tu conheces as dores, as frustrações, Senhor, as alegrias, as angústias, as tribulações, Senhor, as tempestades, Senhor, de cada vida, Pai. E Te rogamos que Tu cuides ao pormenor, Pai, sabendo que em Ti temos uma confiança diferente, Senhor. Te agradecendo pela paz que Tu dás aos Teus filhos, Senhor. Te agradecendo tudo isto, Senhor, e Te rogando, Senhor, que Tu continues a cuidar da Tua obra, da Tua igreja, no nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.